Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Boa terça-feira, Angulers! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a última semana? Uma energia, um astral um pouco melhor? Mais ou menos, né? A última semana também não foi das mais fáceis. Vamos falar aqui nesse episódio 119... Tem noção? Já chegamos ao 119. Vamos falar, é claro, da perda de Elza Soares. Acho que não tem outro assunto a ser tratado, né, nos dias que sucederam essa perda. Acho que todo mundo sentiu esse baque. E vamos falar também sobre o adiamento do carnaval. Carnaval foi adiado em São Paulo, Rio. Carnaval das escolas de samba, né, que ainda estavam prometidos para fevereiro, foram adiados para abril. E aí, o que temos a dizer sobre isso? Aguarde. Falaremos um pouquinho mais adiante. Fala oi, Flávio. Não falou nada com a nossa audiência até agora. Não deu um bom dia, uma boa tarde. Que é isso? Falta de educação, meu Deus. Oi, Angulers. Estava distraída fazendo uma busca aqui na Pelo amor rede de mundial de computadores. Ah, então tá bom. Então vamos começar o episódio, que aí ela começa a falar. Não. É isso, é só oi, é só introdução. Tá? Vamos lá. Bom, a gente vai abrir falando do carnaval. Eu acho melhor, né? Que a gente fecha fazendo esse tributo maravilhoso a Elza Soares. Antes de começar esse tema, eu queria pedir pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, abre agora o seu aplicativo. Vou esperar você abrir. Abriu o aplicativo? Então você abre agora o seu aplicativo, vai no Angu de Grilo, esse podcast que você tá ouvindo, e dá nota pra gente. Agora o Spotify tem um sistema, você pode ranquear, você pode dar uma nota pro seu podcast favorito, pros podcasts que você ouve. Isso é importante pra gente ficar bem colocado nas playlists, nos rankings, nos tópicos. Isso faz com que a gente consiga vender espaços publicitários aqui no Angu de Grilo, que vocês sabem que é muito importante, né? A gente não ganha por reprodução, por número de pessoas que ouviram, por quantidade de vezes que ouviram. As plataformas não remuneram desse jeito, então a gente consegue ser remunerado fazendo publicidade aqui no podcast. E isso é muito importante, essa nota, essas métricas são todas muito importantes pra gente apresentar para as marcas e pleitear um orçamento, pleitear uma grana, um espaço publicitário. Então, por favor, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente. Menos de 5 estrelas eu não vou aceitar. Eu não quero crítica construtiva nesse momento, eu quero 5 estrelas. Então corre lá, por favor. E eu vou ficar de olho se o número de avaliações tá subindo, tá? Mas vamos lá. Carnaval adiado para abril. A gente já tinha falado aqui no primeiro Angu de Grilo de 2020 que o carnaval tava numa corda bamba, né? A gente falou qual era a proposta do prefeito Eduardo Paes, que era testar todo mundo e pedir o comprovante da vacina. O que nós debatemos aqui no episódio 117, que era inviável, porque o carnaval da Sapucaí não acontece só dentro dos limites do desfile, fora que são 20 mil pessoas por noite só desfilando, né? Só de componente, fora a arquibancada, fora os camarotes. É uma estrutura muito grande, é uma festa que gera muita movimentação também ali nos entornos, fora do que são as áreas pagas ou as áreas de componentes mesmo. Então já seria uma estratégia, um plano inviável, que era só uma ideia que nunca foi apresentada. A gente falou principalmente da fragilidade dessa intenção de garantir segurança sanitária. Sim. Sob a ótica da pandemia, da escalada dos casos de Ômicron, do aumento das internações, que é uma realidade em enfermaria, em UTI. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasil afora. Os dados são bem preocupantes. E também tratamos de algumas outras implicações que voltaremos a tratar aqui nessa edição aqui do Angu. O que teve de novidade desde a última vez que abordamos esse tema foi que na semana que passou, a primeira Liga das Escolas de Samba de São Paulo estava muito mais atuante, muito mais ativa no debate com o poder público, seja com o comitê científico, seja com a Prefeitura de São Paulo, em relação a medidas de redução de danos, de redução de risco sanitário. Eles chegaram, por exemplo, a propor: todo mundo desfilar de máscara.
Dá vontade de rir. Gente, juro por Deus, dá vontade de rir. Se vocês estivessem vivendo no Rio de Janeiro, acho que em qualquer cidade, gente, ninguém mais usa máscara. Ninguém mais usa máscara. Mas o Rio pode não usar, né? Isso aí é uma coisa importante pra gente tratar. Não tinha caído esse negócio de... Não, o Rio caiu. Pode não usar. O Rio tá em espaços abertos. Pode não usar máscara. Eu achei que tinha caído. Não, as pessoas usam porque tem consciência. Tem bom senso. Né? Hoje o Rio não tem obrigatoriedade do uso de... Mas desde novembro, que o Rio de Janeiro não tem obrigatoriedade do uso de máscaras em espaço aberto e tem uma recomendação de, se você estiver num espaço aberto aglomerado, que use máscara. O que é uma coisa completamente subjetiva. Claro. Né? Hoje eu tentei ir à praia, a gente tá gravando aqui no domingo, hoje eu só tentei ir à praia. Cheguei, as calçadas estavam cheias, aglomeradas de gente, passando de um canto pra outro ali, entre Ipanema e Copacabana, lotado, calçadão lotado pra andar, mesmo de máscara. Eu falei, gente, vambora daqui, não tem a menor condição. Mesmo em um lugar aberto, aquele era um claro cenário de aglomeração, porque as pessoas passavam, né, quase se esbarrando, sem máscara, a definitivamente menos de 1,5 metro de distância. E com essa Ômicron, a gente tá vendo quão contagiosa é, como ela é realmente muito mais transmissível. Eu conheço gente que pegou de pessoas que conversou, 5 minutos. Trocou uma conversa e já era, pegou. Não foi uma convivência. Então, o negócio é realmente muito mais transmissível. E aqui não se usa mais máscara. É artigo de colecionador, quase. Essa é a nota de pé de página. Não, pelo amor de Deus. Voltando para São Paulo, primeiramente, São Paulo recuou em algumas medidas de flexibilização. Por exemplo, eventos passaram a ter limite de 70% de lotação e o uso de máscaras obrigatório foi prorrogado até 31 de março, em razão da Ômicron. Isso não está valendo para o Rio. Falando da Liga das Escolas de Samba, eles propuseram, a Isabela Rio me interrompeu e a gente desviou da conversa, mas vou voltar. Uso de máscara pelos desfilantes, inclusive o fim da nota de harmonia, porque vai ser impossível verificar se as pessoas estão cantando ou não. Seria impossível. Meu Deus, é verdade. Então não teria nota de harmonia, 70% também de ingressos nas arquibancadas, camarotes, então uma limitação de ocupação, de lotação, e redução do número de componentes por escola de 2.000 para 1.500, justamente para ter um número menor e tentar não... As escolas desfilam... Em São Paulo. Em São Paulo, porque aqui no Rio as escolas desfilam com 4.000, 4.500 entre pessoas. 3.500 até 4.000, eu acho que tem. Pelo amor de Deus. Porque depois que diminuiu o tempo, também diminuiu um pouco o número de componentes. Então é mais ou menos 3.000, em média. Essas foram as medidas propostas pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo para ter carnaval. A informação que se tem é de que o Comitê Científico chegou à conclusão de, assim como já tinha decidido em relação ao carnaval de rua, que está cancelado lá em São Paulo, que não haveria condições de realizar os desfiles das escolas no carnaval em fevereiro. E aí convocou uma reunião com a Prefeitura do Rio, incluindo o secretário de Saúde, Daniel Sorães, para deliberar sobre um adiamento conjunto. Foi o que aconteceu. Na sexta-feira da semana que passou, na sexta-feira, dia 21, foi anunciada, então, a decisão da transferência do Carnaval 2022 das escolas de samba para o feriadão de 21 de abril. 21 de abril cai numa quinta-feira, é o feriado de Tiradentes, então seria quinta, sexta, sábado e domingo. Já deu confusão, porque, em princípio, essa mudança de data, ela implicaria ou repetiria o padrão de complementaridade do Carnaval do Rio e de São Paulo. Quem acompanha isso sabe que o desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo acontecem na sexta e no sábado, e o Grupo Especial do Rio, domingo e segunda. Inclusive porque tem artistas que participam das duas festas. Puxadores. Tem rainha de bateria, tem puxadores, intérpretes, né? Tem carnavalescos, né? Vários dos carnavalescos do Rio trabalham também em São Paulo. Destaques, personalidades mesmo. Então, nunca tem essa sobreposição. A própria transmissão tem essa lógica, né? Embora aqui no Rio, a TV Globo transmita o desfile de acesso. Série A agora. Série A, grupo de acesso antigamente. A Série A também, que aqui se realizam na sexta e no sábado. Então, tem uma tensão aí, porque São Paulo anunciou que não vai desfilar quinta e sexta, que vai desfilar também no sábado, sexta e sábado, como em anos anteriores. E aí, o Rio fica numa situação complicada, porque
se São Paulo desfila sexta e sábado, o Rio vai desfilar como? Sexta e sábado também. O Eduardo Paes, neste domingo, por exemplo, prefeito do Rio, fez um comentário dizendo que tem que ver isso, se vai ser, por exemplo, sábado e domingo, porque segunda é dia útil. Gente. Pois não é. Dá pra segunda ser segunda seria dia útil e o desfile termina na manhã, né, de segunda, o desfile de domingo. A Sapucaí, pra quem não sabe, é uma rua, passa carro. E as vias de acesso. Exatamente. Né? A Avenida Presidente Vargas é uma das principais vias de acesso ao centro do Rio, né? De quem vem da Zona Norte, de quem vem da Zona Sul também, né? Pelo túnel Rebouças, é a Avenida Presidente Vargas e os desfiles terminam, sei lá, ao amanhecer. 7 horas da manhã. Então, enfim, tem uma tensão aí, mas a decisão é uma decisão que foi tomada em conjunto pelas duas prefeituras de transferir o carnaval para abril, na expectativa de que até lá, nesses 2 meses e meio, né, quase 3 meses, a Ômicron faça a curva descendente e a gente tenha um alívio no número de internações, no sistema de saúde e também, torcendo para que seja o mínimo possível, também no número de óbitos. A gente sabe, por exemplo, e na semana passada falamos longamente sobre a questão da vacinação das crianças, mas tem tido um aumento grande, significativo de internação de crianças, de menores de 17 anos em São Paulo. Meados de novembro a meados de janeiro, o aumento foi de 61% de crianças e adolescentes internados. Um hospital pediátrico de São Paulo, que agora não me ocorre o nome, mas o chefe da pediatria comentava que janeiro não é um mês de aumento, pelo contrário. Normalmente, por conta do verão, há uma queda muito significativa de doenças respiratórias e de internação de crianças. Normalmente é um mês em que as internações caem 30%. Então veja como o número é preocupante e isso tem a ver com a Covid. Estão fora da escola, né? Que é onde pega mais resfriado. A troca, né? Troca de perdigotos entre crianças. Eventualmente viajam, né? E aí vão pra, sei lá, casa de praia, vão pra lugar de praia, fica mais aberto. Mais arejado. Né? Não fica tão trancado dentro de casa, fazendo passeio em lugar fechado. Então faz realmente todo sentido. Aí por isso, em razão disso, desses elementos todos relacionados à pandemia, houve a decisão de adiar e esperar a próxima janela, que seria essa janela do feriadão de abril. Bom, implicações imediatas. Setor de turismo. No Rio de Janeiro, a associação que representa, né, a hotelaria disse que não viu problemas no adiamento. No ano passado, eles lembraram que já não houve carnaval nem de rua, nem das escolas de samba no feriado de carnaval e houve uma ocupação de 80% da rede hoteleira. Porque o Rio de Janeiro tem outras atrações que não o carnaval e os hotéis puderam fazer pequenos eventos de folia, de samba, enfim. E esse ano, a expectativa é de 85% de ocupação na rede hoteleira. Além disso, eles ganharam um outro feriadão de carnaval, resolve e contempla os interesses econômicos. E aí, eu preciso voltar, então, às minhas reflexões das semanas anteriores sobre essa questão dos interesses econômico-financeiros, que o Simas, Luiz Antônio Simas, historiador, conceituou muito bem num fio no Twitter, falando da diferença entre eventos de cultura e cultura de eventos. E nós estamos, eu já tinha apontado isso na rádio, na minha coluna na rádio, em comentários nas redes sociais e aqui no Angu de Grilo, de como nós estamos reféns dos eventos privados com ingressos pagos. Vai. Não, minha dúvida era se os outros carnavais de Salvador, de Pernambuco e tal, também se manifestaram por um adiamento ou só a suspensão até agora? Cancelaram. Até aqui tudo cancelado. Entendi. Não vai ter. Não tem previsão de ter em nenhum outro momento. Tem. E a lógica de realizar o carnaval das escolas de samba, os desfiles, tem muito a ver com essa questão dos patrocínios e dos ingressos vendidos, né? Sim. E aí que eu acho que tem razões sanitárias evidentes, inequívocas, que não recomendam aglomeração, grandes eventos, seja o carnaval, sejam jogos de futebol, sejam outros eventos, festivais de música, etc. Nesse momento, em razão da transmissão da Ômicron, e mais do que da transmissão da Ômicron, nós não estamos num patamar
seguro de vacinação. E vai continuar surgindo variante. É isso, né? A história é essa. Se a gente não atinge um patamar satisfatório, o vírus continua circulando e vai mutando. A gente já teve um vírus, a Ômicron, tem dado sintomas mais leves, inclusive em populações menos vacinadas, né? De países que estão com a vacinação, com a taxa de vacinação mais baixa em relação ao Brasil. Ainda assim, as pessoas sem vacina estão tendo sintomas mais leves, a mortalidade está menor. Mas é uma variante muito mais transmissível. O que falta para surgir uma variante tão transmissível quanto e mais letal? Cara, é loteria. É loteria. A gente tá jogando essa loteria, porque é isso. Os eventos não foram cancelados. A gente tá vendo toda semana show pra 30, 40 mil pessoas. Evento, festa fechada, de ingressos carérrimos pra 30, 40 mil pessoas. E é óbvio que aqui, gente, a gente entende que o setor de cultura, a gente já falou muito isso aqui, né? No ano passado e no ano retrasado. A gente teve um episódio que a gente falou quando a lei Aldir Blanc foi aprovada para os trabalhadores de cultura. Quanto tempo demorou? 1 ano de pandemia para essa lei ser aprovada e os trabalhadores da cultura começarem a receber algum tipo de auxílio. Então a gente tem certeza absoluta que é importante que esse setor volte para as pessoas que trabalham nessa área voltem a ganhar dinheiro e sustentar a família. A gente está vivendo um cenário no Brasil de fome. 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. É óbvio que as pessoas precisam voltar a trabalhar, mas não há nenhuma medida mais, né? Quando voltaram os eventos culturais, a gente ainda via as festas, né? Tinha uns cercadinhos. Então, cada grupo ficava num cercadinho, em algumas festas sensatas, um meio distante do outro. Você só podia circular pra ir ao banheiro, não sei o que, de máscara. Tinha um garçom que ia lá pra você não ficar circulando pra pegar bebida. Então, tinha redução, né? Da quantidade de pessoas, um número uma bem mais limitação de capacidade, um distanciamento entre mesas. Então, tinha alguns protocolos que poderiam estar continuando, né, sendo aplicados até hoje. Minha mãe já até comentou aqui em algum momento do Samba do Trabalhador. Tinha voltado o Samba do Trabalhador com muito menos gente, com as mesas bem separadas, as pessoas do público também consciente de ficar na sua mesa, não ficar muito circulando. Então, um lugar que é aberto. Então, assim, existem alternativas, meio termos, que ficam muito mais seguros numa realidade de que as pessoas estão vacinadas, pedindo comprovante de vacinação, e se forem eventos com um número reduzido de pessoas, sei lá, para 300 pessoas, para 200 pessoas, uma roda de samba, um evento num clube, tipo um Samba do Trabalhador, para 300 pessoas, é viável testar, eventualmente agora. Bom, se eles não foram aprovados. Né? Ainda mas não. era isso, o outro negócio. O teste que não foi aprovado, foi essa semana. Pô, eu tava aqui, cara, aconteceu outra coisa essa semana, eu não conseguia me lembrar. Vocês ouviram essa palma? Ai, enfim. E aí, é viável um meio termo seguro nesse momento em que a gente tá vivendo de estarmos vacinados, a situação que a gente tava, né, de uma circulação bem baixa, um índice de transmissão do vírus bem baixa, pouquíssimas pessoas internadas, o número de mortes tinha caído vertiginosamente nesse final de novembro, dezembro. Então a gente tava chegando num patamar seguro que era manter, entendeu? Era manter esse patamar seguro, adotando ainda medidas de prevenção pra não explodir de novo, porque aí explode e continua a mesma coisa, entendeu? 40 mil pessoas, pois cara, tudo lotado. Inclusive o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, compareceu, né, a um evento gospel em Angra dos Reis, que tinha isso, tipo 30, 40 mil pessoas, dezenas de milhares de pessoas. E aí, essa é a questão. Do ponto de vista sanitário, faz sentido não ter carnaval. Agora, faz sentido só não ter carnaval? Aí que é o problema. No Jornal das 10, lá na Globo News, sexta passada, nós entrevistamos, a Cristiane Pelagio estava apresentando, e nós entrevistamos o Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas. Ele, inclusive, foi um epidemiologista que participou da CPI da Covid, vocês devem lembrar, que fez aquelas estimativas de mortes evitáveis. Na conta dele, se a vacinação tivesse começado no momento que começou, por exemplo, no Reino Unido, de acordo com a oferta de doses, aquela famosa oferta da Pfizer ao governo brasileiro, a gente poderia ter 400 mil brasileiros que perderam a vida com a Covid ainda vivos. Lá na época, na CPI, é só para refrescar a memória sobre quem é o Pedro Alau. E ele dizia isso: olha, acho que a decisão das prefeituras de adiar, de cancelar o carnaval de rua ou adiar o desfile das escolas de samba, ela é justificada e necessária do ponto de vista sanitário. Mas não é só isso. Deveria estar ocorrendo restrições de todo e qualquer tipo de evento. Claro. Mais restrições em relação ao uso de máscaras, medidas não farmacológicas, no transporte público,
público, que nunca aconteceu, limitação de capacidade de eventos, eventualmente, lockdown. Ele até falou isso, ele falou lockdown virou uma palavra proibida no Brasil, e é curioso porque é proibido e nunca aconteceu, né? Efetivamente. Então, alguns lugares ou o país inteiro poderiam cogitar um fechamento. Ele falou pelo menos de 5, 6 dias para conter, para derrubar essa taxa de transmissão, que em alguns lugares já chega a 3, a 4, a 6. Ou seja, cada pessoa... Cada 100 pessoas infecta 400, 600. 300. Acho que era a média do Brasil, que tava 230, né? 2,3, hora do Rio. O Distrito Federal tava altíssimo. Na semana passada tinha um número em torno de 2,5, 3 no Brasil. Mas a gente já chegou a 0,6, que é o ideal, abaixo de 1. Que aí você vê efetivamente a redução, cada vez menos gente tendo, e degringolou demais. Então, essa é a visão sanitária. Agora, existem interesses, como diria Leonel Brizola, que aliás completaria, né, 100 anos, se vivo fosse, foi o centenário de nascimento, interesses econômico-financeiros que estão prevalecendo em detrimento das recomendações sanitárias. E as restrições estão alcançando somente um grupo, que é o carnaval de rua e o carnaval das escolas de samba. O que denota um viés de preconceito, de discriminação, elitista, de racismo, né? Eu acho importante trazer essa reflexão, a questão dos interesses econômicos, e acho que isso fica muito explícito quando eu mencionei a nota da rede hoteleira. Pode não ter carnaval. Agora, carnaval, quer dizer, pode não ser realizado do ponto de vista do interesse econômico de quem pensa o Rio como uma cidade turística, mas ele não poderia ser aceitável do ponto de vista de uma tradição cultural e da identidade de uma cidade e de um povo. Claro. Então, lembra que na semana passada, quando a gente voltou e comentou sobre o carnaval, eu mencionei aqui que estava em disputa, em jogo, em debate, um modelo de cidade. E, infelizmente, isso está se confirmando. Agora eu quero te ouvir falar da breve conversa que tive com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e que gerou um fio que eu escrevi no fim de semana. Deixou um gancho, hein? Zap bombou. Atenção, fique aí para ouvir a fofoca. Fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. Eu acho triste, eu acho lamentável, porque quando a gente fala do carnaval de escola de samba, as pessoas veem a festa, né? Veem os camarotes, veem as celebridades e não têm a menor ideia de como essa festa funciona, de como são os bastidores, quem constrói os desfiles, quem são as pessoas, qual o rosto das pessoas que estão no barracão pensando o carnaval, botando em prática o carnaval de agosto, né? Alguns enredos são anunciados em maio já, né? Alguns logo depois que acaba o carnaval, mas em geral em maio. Então, em agosto começa tudo a ser montado. As disputas de samba. Cara, as disputas de samba que levam as pessoas pra quadra. E não só leva as pessoas pra quadra nos bairros periféricos, né? A maioria do Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Zona Oeste. Não são só as pessoas que vão pras quadras. Não é só dirigentes das escolas de samba que ganham dinheiro com o ingresso da disputa de samba. São as pessoas que moram naquele entorno, que tem a carrocinha de cachorro-quente, que vai lá com isopor vender bebida na porta da quadra, que monta lá o seu churrasquinho. Isso, cara, é o ano inteiro, gente. É o ano inteiro, porque o negócio começa em agosto, em outubro, né? A disputa de samba enredo. Em outubro escolhe, né? Finaliza em outubro. Finaliza em outubro. Entre setembro escolhe e outubro. Em outubro. Novembro, então grava. começa antes, bem antes. E vai até o quê? Até fevereiro, né? Até a quarta-feira de cinzas. Não, até o sábado das campeãs. Até o sábado das campeãs, ainda tem mais. E isso é a ponta da ponta da ponta, né? Que eu tô falando aqui. É a tia que vai vender bebida, churrasquinho, cachorro-quente, salsichão na porta da quadra, nos dias de ensaio de rua, nos dias de escolha de samba. Mas isso é toda semana. Toda semana tem um evento ali que aquela pessoa tá gerando alguma renda pra família. É a mesma discussão quando a gente fala de baile funk, a gente já falou aqui, né? A gente olha baile funk sob o único prisma da apologia ao crime, da apologia à facção, da esbórnia, da diversão, e a gente esquece que aquilo ali movimenta uma economia local, movimenta um setor gastronômico, de bebida, de salão de beleza, de comprar roupa, né? As pessoas se arrumam, as pessoas compram roupa nova, as pessoas vão fazer unha, as pessoas vão fazer cabelo pra ir pro baile. Isso é invisível aos olhos de quem não faz o mínimo esforço pra compreender como funciona a economia cultural por trás desses eventos. Então é muito
triste. É muito triste porque a gente tá falando de uma população de trabalhadores pretos, né? Pobres, basicamente, que trabalham no carnaval, no barracão, colando lantejola por lantejola de fantasia durante mais da metade do ano. A gente tá falando das pessoas que vão trabalhar no entorno dos blocos, os ambulantes que vão se cadastrar, os que nem se cadastrar se cadastram, mas vendem. A gente acha que carnaval de bloco são só blocos gigantescos, mas o que mais movimenta a cidade são os blocos de bairro, são os blocos pequenos. Que é isso, que são as pessoas dali mesmo, da região, que desce, vai vender alguma coisa, vende um sacolé, faz um dinheiro com sacolé de caipifruta, de não sei o que, cada ano as pessoas o dado é de 376 blocos, 249 reúnem até 3 mil foliões. Gente, pelo amor de Deus, a maioria são blocos pequenos de bairro, todo mundo conhece esses bloquinhos. E isso movimenta a cena, né? Um dia que o restaurante, a padaria, o mercado vai vender mais, vai mais gente comer, porque a galera tava no bloco, já sai, toma uma no bar. Então, assim, é tanta gente, é uma cadeia tão grande, tão longa, que se movimenta, muito capilarizada, assim. São os micro pontas de um debate que parece uma coisa muito macro, né? O desfile das escolas de samba, os blocos, o Bola Preta, o bloco da Ludmilla, o bloco da Anitta, que são os blocos que reúnem 1 milhão de pessoas. Mas, cara, os bastidores verdadeiros, a verdadeira cara do carnaval é um monte de trabalhador tentando ganhar algum dinheiro nos bastidores daquela festa, se aproveitando desse momento pra conseguir fazer uma grana extra nesse momento que a cidade tá em ebulição. Então, quando a gente fala que o carnaval das escolas de samba tem que acabar, não pode ter, os blocos não pode ter, a gente não tá falando que, coitada da Anitta que não vai botar o bloco dela de 1 milhão de pessoas na rua com os patrocinadores milionários. Coitada da rainha de bateria famosa da televisão que não vai desfilar na frente da bateria. Não é sobre isso. Então é muito triste que a gente não tenha realmente condições sanitárias de fazer o carnaval, e é muito triste ver como uma realidade de não ter condições sanitárias de fazer o carnaval não se desdobre numa realidade de não ter condições sanitárias de fazer nenhum tipo de evento que envolva aglomeração e escancare o racismo e o elitismo dessa proibição. É óbvio, o carnaval continua sofrendo preconceito, como sempre sofreu. É impressionante como tem gente que chega na televisão... Bom, eu não tenho como não citar aqui, a gente já falou aqui da doutora Margarete Dalcomo várias vezes, referenciando, falando da contribuição dela, dos pensamentos dela, mas ela falou um absurdo, tem 10 dias, falando que as primeiras mortes relacionadas à Covid no Brasil foi por causa do carnaval no Sambódromo. Não dá pra uma pessoa falar, não há nenhuma evidência de que isso seja verdade. É impossível fazer esse tipo de rastreamento, porque não é só você sai da sua casa, impermeável do vírus, chega no Sambódromo, entra o vírus e você vai embora e foi ali. E o trajeto? E o trabalho que você fez no dia anterior? Como é que você crava que a pessoa pegou o vírus e morreu por causa do vírus que pegou no Sambódromo? Isso não existe, isso é racismo. Isso é preconceito com o carnaval, isso é elitismo. Então, assim, não dá. A gente o carnaval tá sofrendo ataque o tempo todo nesses últimos tempos. Também já teve, eu nem sei mais quem era, falou que o carnaval de verdade, que era o carnaval de blocos, foi cancelado pra ter esse carnaval de elite. Foi o Roberto Medronho. Pô, pelo amor de Deus, as pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando e querem opinar numa parte cultural de compreensão da cidade que elas não têm. Mas aí, assim, eu acho isso. Que você convidar... Cada um no seu quadrado. Exatamente. Convidar cientistas e especialistas em segurança ou orientações sanitárias para opinar sobre número de sociedade, cultura, economia, entendeu? Não dá. Não tem essa relação de causalidade. Dado que eu tenho um evento desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, com essa duração, etc, que atrai gente, é viável realizar esse carnaval no atual cenário de pandemia? Sim ou não? É sobre isso que essas pessoas devem ser chamadas. Não é espaço pra contemporizar. É isso. Não comente. Não é sobre esse tipo de opinião. Absurdo. Agora, a questão é que comitês científicos, grupos de cientistas têm feito recomendações no que diz respeito a medidas sanitárias que não estão alcançando todos os eventos. Uhum. Por
escolhas políticas ou por interferências econômicas. Eu acho que isso é que precisa ser considerado. E aí é um debate político. As primeiras mortes foram por causa do sambódromo. As festas de carnaval que acontece no Rio de Janeiro. Não, e assim, e a gente sabe que como é que a Covid chegou ao Brasil? Brasileiros de classe média alta, que viajaram sobretudo para a Europa, para a Itália, né? A primeira morte no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica de uma mulher do Leblon que tinha vindo da Itália, veio doente, contaminou a empregada e ela morreu. Foi assim, né? É uma história que um dia eu ainda vou contar com mais profundidade. Enfim, gente, é isso. Acho que a gente deu nosso recado aqui. Não, eu ainda não falei do prefeito. Ah, é, fofoca no Zap. Fofoca no Zap. Alô, Eduardo Paes, hein? Caiu no Zap, vai. Caiu no Zap. Então, algumas perguntas relacionadas a isso aqui que a gente está comentando, né? Primeiro eu perguntei pro prefeito se vai ter os desfiles da Intendente Magalhães, da Avenida Chile, que são as escolas dos outros grupos, né? Das outras séries. E ele disse que sim, não sabendo como ainda, mas a intenção não é realizar em abril somente o desfile das escolas do grupo especial. Primeiro ponto. Segunda pergunta, está prevista algum tipo de ajuda financeira, reparação aos trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval, seja de rua, pelo cancelamento, seja do carnaval das escolas de samba, pelo adiamento, a garantia de manutenção dos postos de trabalho e da renda dessas pessoas, porque isso para mim é fundamental. Não tem outro debate a ser feito, aliás, desde o início de janeiro, que eu tenho chamado a atenção para isso, e quem é angúler sabe. É raiz, porque a gente falou disso no início do ano, mas quem me acompanha nas redes também sabe dessa minha ênfase. Sobre o carnaval de rua, o prefeito tinha declarado anteriormente que seria lançado um edital nos moldes do que aconteceu no ano passado. 3,5 milhões foram distribuídos para as pessoas, para os trabalhadores da cadeia produtiva, principalmente dos blocos do carnaval de rua. No carnaval das escolas de samba, ele disse que não há previsão, e respondeu isso na manhã de sábado. Mas que há o compromisso das escolas, que as escolas têm que manter os trabalhos e as vagas e a remuneração, porque os contratos foram honrados, já receberam a subvenção da prefeitura, os direitos de transmissão e tudo mais. Eu repliquei, olha, vão ser cumpridos se a prefeitura fizer algum tipo de pressão nessa direção, porque a gente já ouviu rumores de barracões que serão ou fechados ou terão o ritmo de trabalho reduzido, com óbvia dispensa de trabalhadores, de efetivo. Ele disse que tinha esse compromisso e que nesta segunda, o Angu vai estar no ar na terça, mas que ele se reuniria, participaria da reunião dos dirigentes da Liga das Escolas de Samba para reforçar isso. Então isso é algo a ser cobrado. E eu volto a repetir, os protagonistas da festa estão afastados, apartados do debate. Eu acho, até falei com um carnavalesco amigo, que eu acho que tinha que reunir os grandes nomes do samba numa caminhada, numa visita à sede da prefeitura, ao Palácio da Cidade. É tipo juntar. Ideia minha, hein, gente? Fontes da minha cabeça. Tia Surica, Neguinho da Beija-Flor, Selminha Sorriso, Claudinho, todos os casais, rainhas de bateria. Vou brigar com o Eduardo Paes. Não é brigar com o Eduardo Paes, é fazer ativismo político em prol de uma categoria numerosa que ela representa. Mãe, então, eu sei, assim, mas explica isso a única ação mais contundente vinda das escolas de samba no que diz respeito a esse cenário catastrófico foi uma nota muito forte, muito firme da Portela, inclusive. A Portela publicou uma espécie de manifesto antes mesmo dessa decisão de adiamento. A Liesa está praticamente em silêncio. A Liesa é assim. Praticamente em silêncio. A Liesa não dá. Não dá. É um bagulho que não dá. Então, acho que tinha que ter algum tipo de organização, né, de mobilização por parte dos trabalhadores, em particular, os grandes nomes da festa, para chamar atenção para a relevância dessa festa, como você está falando aqui. Olha, uma cadeia produtiva que vai dos músicos, dos artistas, dos cenógrafos, dos coreógrafos, dos dançarinos, dos ritmistas, dos cantores, às costureiras, aos aderecistas, aos ferreiros, aos pintores, aos escultores, aos chapeleiros, às cozinheiras. É uma cadeia muito ampla que precisa ser atendida, que não pode ficar desassistida. E aí eu volto a repetir, são 2 anos
de pandemia, estamos entrando no 3º ano de pandemia, não dá mais para aceitar, para tolerar amadorismo no trato desses profissionais e dessa que é a principal festa da cultura brasileira, ouso dizer. Não é só carioca, é brasileira. Então, assim, é fundamental pensar nessas alternativas de reparação, de apoio financeiro aos trabalhadores. Além da minha sugestão de mobilizar a partir das grandes figuras, dos grandes nomes, vejo oportunidades de dinheiros que estão por aí disponíveis para celebrações do bicentenário da independência, que é nesse ano de 2022, que sejam usados nesse período, arregimentando o povo do samba, para eventos, para exposições, para debates, inclusive pensando que o carnaval vai ser no 21 de abril, em Confidência Mineira, gente, que foi um movimento relacionado, né, à independência. Eu ainda tô parada aqui na comemoração ao bicentenário da independência. Eu quero morrer, gente. Ai, o que tem pra comemorar dessa desgraça? Angulers, é muito difícil. Vocês ouviram o Martin gritando? Podia ser uma... Meu filho tá se rebelando nesse protestou. Mas a gente ainda podia ser uma monarquia, né, querida? Pelo amor de Deus. Não, dava pra ser pior, porque se você vai ver a linha sucessória da monarquia brasileira, é pra sentar e chorar com essa gente cafona. Eu falo com tranquilidade, porque eu tenho certeza que não tem nenhum monarquista aqui ouvindo esse podcast. Era só o que me faltava. Bom, vamos lá pro nosso próximo tema. Vamos falar de Elza Soares. Só do reinado de Momo, né? Somos todas súditas, né? Do rei Momo. Bom, enfim, gente, a gente ainda vai voltar a falar disso. Eu troquei de bloco. Tu ainda vai falar mais do quê? Não, eu ia falar, a gente ainda vai falar mais disso. Tem muitas pontas soltas nesse arranjo do carnaval e é muito importante. É muito importante como trabalho e renda, é muito importante como modelo de cidade, volto a dizer. É isso. Vamos falar de Elza Soares, nosso próximo bloco. Você já gravou um vídeo, fez uma fala emocionada, linda pra Elza, pra Globo News, que viralizou no Instagram, postou no Instagram, todo mundo compartilhou, todo mundo viu. Então, uma parte do depoimento de Flávia Ol já assistimos todos. Mas queria começar perguntando se você tem alguma relação pessoal, assim, com a Elza, no sentido de... Com quantos anos você começou a ouvir? Com quantos anos você conheceu? Foi como que você conheceu? Se foi através da minha avó, que eu ouvia, como ouvia várias cantoras, ou se não, se foi uma descoberta sua, se tem essa lembrança. Não, eu acho que Elza, como eu falei desde quando eu soube, primeiro foi um dia muito importante, especial. A Elza, pra mim, era a maior carioca viva. Aliás, falei isso com o prefeito na conversa, falei, parabéns pelo senhor Eduardo Paes ter comparecido ao velório de Elza Soares, ter enlutado a cidade. O governador Cláudio Castro também se manifestou. Ele que é cantor, né? Então acho que era até esperado, né, esse lamento. Mas Elza Soares, a meu ver, era a maior carioca viva. É uma mulher que nasceu na Vila Vintém, quando a Vila Vintém nem se chamava Vila Vintém. Era uma comunidade Moça Bonita, que é inclusive o nome do estádio do Bangu, né? Então, uma mulher que vem da Zona Oeste e fez uma travessia, uma mulher que saiu da Vila Vintém, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Padre Miguel, e foi escolhida pela BBC a voz do milênio. Isso é muita coisa, gente. Sabe? Isso é muita coisa. Põe em perspectiva. Uma mulher negra, favelada, que passou fome, que experimentou, foi todas essas que eu escrevi e falei, né? As experiências de vida que Elza Soares teve não dão conta de 91 anos de existência. E a carreira, e tudo que ela fez na carreira, também não cabe em 70 anos. Ela fez muito mais, cabe em 200 anos dentro dessa trajetória. Inclusive, conversava com o Léo Bruno, meu querido amigo Leonardo Bruno, que escreveu recentemente, né, lançou recentemente Canto de Rainhas, um livro que eu fiz o prefácio, e um dos perfis que estão no livro é o de Elza Soares, e a vida da Elza, além de estar muito documentada, né, do ponto de vista das gravações,
atuações, da carreira, mas também é feita de relatos de oralidade. E oralidade que não necessariamente bate com datas, com essa nossa obsessão por escrituras. Então, por isso acho também que Elza tem que ser reverenciada como divindade. Um Exu que passou, né? E isso está até presente no Samba da Mocidade, que a homenageou no último carnaval. Ela morreu no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, sincretizado no Rio de Janeiro com Oxóssi, o cruzado com Oxóssi, relacionado a Oxóssi, que é o enredo da Mocidade do próximo carnaval. Então, assim, tem várias coincidências. Também morreu, também desencarnou no mesmo dia que o Garrincha, que foi um jogador de futebol, um ídolo do Botafogo, da seleção brasileira, e grande amor da vida de Elza, em que pese o relacionamento abusivo que eles tiveram. Eu ainda quero falar disso. Mas continua. Depois eu volto nessa história dela e do Garrincha. E de ataques que ela sofreu. Então, Elza é uma mulher que viveu toda experiência de dor e de prazer, e de alegria, e de contentamento e de reconhecimento que uma mulher negra brasileira poderia viver. Então, por isso, reverenciada e reconhecida. Como você falou, perdeu filhos, teve uma iniciação sexual precoce, ela se casou aos 13 anos de idade, foi obrigada pelo pai a se casar, foi mãe ainda adolescente, ela levou um tiro do primeiro marido, ela ficou viúva, ela passou fome, ela carregava água pra família, ela foi cantar, ela estourou como cantora, ela se apaixonou por um homem casado, pai de 9 filhos, que tinha uma mulher, e o Brasil ficou todo contra ela. Ela ficou do lado desse homem que era um doente, né, um alcoólatra, sofreu perseguição política, foi morar na Itália, caiu no ostracismo, se separou desse homem, foi trabalhar em creche, foi trabalhar em circo, foi redescoberta, ou melhor, relançada por Caetano Veloso, e chega no século XXI, uma mulher que nasceu em 1930, cantando contra a violência de gênero, contra a violência LGBTQIA+, contra a homofobia ou LGBTfobia, contra o racismo, pela democracia, contra o fascismo, atrai fãs que tinham idades para ser netos e bisnetos dela. Foi uma grande voz do samba, foi intérprete do samba campeão do Salgueiro de 1969, antes mesmo de puxar o samba da Mocidade nos anos 70. Então, assim, não cabe, gente. Não cabe num podcast, não cabe nessa encarnação. Não cabe. E teve uma passagem linda. Aos 91 anos, trabalhou até o dia 18 de janeiro, até 2 dias antes, gravando um DVD. Lançou um álbum no fim do ano passado, que eu até falei dele aqui no Angu de Grilo. Elza Soares e João de Aquino, só voz e violão. Pediu pra descansar, falou que achava que ia morrer. Nossa, e isso morreu. É muito, muito impressionante, né? E Quer morreu. dizer, não me impressiona, mas são essas coisas que não se explicam nesse plano. Uma ancestral. Uma ancestral que estava encarnada e que... Pronto, fiz tudo. Partiu para outra aventura. Mas não foi isso que você me perguntou, porque eu queria falar por que essa trajetória me emociona tanto. Ela falou 10 minutos e não respondeu a minha pergunta. E eu falei, tá. E eu falei também no Estúdio I sobre a voz e a voz de Elza. A voz no sentido das causas que ela abraçou, e ela abraçou todas as causas dos tempos que ela viveu, e sobre a voz de Elza, a voz rascante de Elza, o timbre, que quando queria expressar alegria, expressava imensa alegria, e quando queria expressar dor, indignação, expressava. Então essa voz é uma voz que não desaparecerá. Eu tenho paixão por várias cantoras, eu tenho paixão por cantoras, o Brasil é um país de cantoras, mas o que Elza Soares foi capaz de fazer com a voz dela é algo impressionante. Como é que eu conheci Elza Soares? Sempre existiu. Recentemente, eu ensinei para o Martin, porque ele tem muito talento para percussão e muito interesse, né, em batucar. Eu comecei a cantar para ele num sábado qualquer, não sei nem se foi esse ano ou no fim do ano passado, Bloco de Sujo. Plaque, 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 bate a lata. Plaque, 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 bate a lata. Plaque, 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 se não tem tamborim. Era uma música que eu sempre soube. E quando eu fui procurar pra botar na playlist do Martin, era de Elza, a música. Eu nem lembrava que era de Elza. E tem várias que atravessam a minha infância. Então, assim, não teve um ato solene da minha mãe que eu ouvia, mas todo mundo ouvia Elza Soares na minha infância em Irajá. Salve a Mocidade. Lá vem a bateria da Mocidade Independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. Isso era Elza Soares. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você amou, de
dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse, aí você vai ter a carne, que aí já vem muito adiante. Mas você tem, eu bebo sim, estou vivendo. Gente, ai, sacana. É tudo Elza, gente. Então, Elza, eu não consigo conceber um Rio de Janeiro, um Brasil sem Elza, por esse sentimento de que ela sempre existiu, ela sempre esteve entre nós, como divindades, né? Ela está no meio de nós. É uma voz que sempre ecoou, que sempre esteve presente nas nossas vidas, nas nossas festas, mesmo quando a gente não sabia que eram sucessos gravados e eternizados por ela. O maior deles, Meu Guri, que é uma gravação, na verdade são várias, né? Meu Guri é uma música do Chico Buarque, muito impressionante, porque é o relato de uma mãe de favela que tem um filho numa situação, enfim, de fome, de miséria, que cria esse filho aos trancos e barrancos e que sonha com um futuro, e a narrativa é uma narrativa de que ele acaba assassinado. Chico Buarque gravou em 1981 e, segundo o Léo Bruno, também Cristina Buarque gravou na mesma época. Essa música ficou esquecida e foi resgatada em 1991 por Beth Carvalho, que é uma grande gravação de Meu Guri. No entanto, Elza grava em 1997. E aí... não tem pra ninguém. Esquece. Né? Esquece. Todas as vezes em que ela cantou ou gravou, ela eternizou essa música. Ela gravou em 97, ela gravou em 2007, tem álbum em 2007, tem gravação ao vivo. E nesse último álbum que eu mencionei aqui, Elza e João de Aquino, também tem Meu Guri. Você vê várias gravações, ou imagens, ou vídeos dela cantando a capela. E é de uma lindeza. E ela gravou vários compositores. Ela gravou Jorge Aragão, ela gravou Gonzaguinha, ela gravou Chico, ela gravou Caetano, ela gravou Gil, ela gravou Lulu Santos, ela gravou o Douglas Germano, Maria da Vila Matilde, cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Ela gravou tanta gente, ela fez tanta coisa. Nos últimos anos, né, durante a pandemia, com Flávio Renegado. Hip hop, rap. Exatamente. É muito incrível, gente. Benegão, né? É muito incrível o que essa mulher fez como nesses anos de vida e carreira. Gerações com muita tranquilidade. O Dapiev falou também, é muito interessante, ele falou a Elza, Alcione considera a Elza, né, disse isso, a maior sambista que o Brasil já teve. A Elza refutava esse rótulo só de sambista. Ela tinha questões em relação a isso. Mas o Dapiev falou uma coisa que eu achei tão interessante, crítico de música, amigo querido, ele falou, a Elza transitou por todas as vertentes da música negra. Samba, samba enredo, partido alto, samba de embalo, de bloco, bossa nova, ele até fala isso. Bossa nova, que também é samba. E foi. Hip hop, a música popular brasileira, né, a música negra brasileira, os compositores. Então, gente, não cabe num angu de grilo. A gente ainda vai falar e ouvir falar muito de Elza e dessa relevância e da importância que ela tem para a música brasileira, para o Brasil, para as mulheres negras brasileiras, para as mulheres brasileiras, para as cantoras, para as artistas brasileiras. Elza é tudo de bom. Laroie, a bênção, Dona Elza Soares. Eu só tenho mais uma coisa para dizer. Eu também tenho uma coisa para dizer sobre... de novo com Eduardo Paes. Muito meu porque pai, eu falei quais serão as homenagens a Eduardo Paes. Não, foi na mesma conversa. Quais serão as homenagens a serem feitas para Elza? Que rua que vai ganhar o nome da Elza Soares? Teremos uma estátua. E aí ele falou assim, não, é verdade, aceito sugestões. Não tem nem tempo para pensar. Aceito sugestões. E aí vou deixar aqui as Angulers e os Angulers também com esse fórum de debate sobre Elza. Por quê? Qual foi a minha sugestão pro prefeito? Eu sou abusada mesmo, gente. Mas em benefício do Rio de Janeiro, de valorizar uma grande artista, a maior carioca. Não, tu tá certo. Eu chamaria Avenida Brasil. Pela travessia, pela extensão, pelo tamanho de Elza, eu acho que a Avenida Brasil devia se chamar Elza Soares. Podia até ser Avenida Brasil, Elza Soares, Avenida Brasil de Elza Soares. Enfim, porque eu acho que é isso.
isso? 50 quilômetros de extensão da Vila Vintém até todos os túneis, aeroportos. Então, acho que era simbólico. Mas, enfim, não sei se isso é viável. Primeiro ponto. Mas foi minha sugestão. Segunda sugestão, uma estátua. Obviamente que tem que ser em Padre Miguel. Aí, na Vila Vintém, perto da quadra da Mocidade, em frente à quadra da Mocidade, mas acho que ela tem que ter uma estátua com pertencimento. Eu acho que não é o caso de Elza estar na Zona Sul, né? Embora ela morasse, né? Ela morou anos em Copacabana, enfim. Acho que tinha que ser, inclusive, pra gente ir em cortejo, visitar e conhecer a estátua de Elza na Zona Oeste, em Padre Miguel. Uma estação do BRT Transbrasil com o nome de Elza Soares, a estação de Padre Miguel. Quando esse BRT sair, né? Aí realmente vai ser no centenário de Elza Soares, que, olha, francamente... Foi outra sugestão. Essa aí você foi otimista. Mas, em não podendo ser... Vejam o que vocês acham, Angulhas, da minha sugestão que eu dei pro prefeito. Ele só abantou assim. Okay. Vou pensar. O homem cheio de coisa pra fazer. E Flávia lá, não, o BRT que vai ser inaugurado daqui a 20 anos, que tá empacado, já tem 20 anos. Mas eu acho, Estação Elza Soares. Mas a minha sugestão de via pública, além da Avenida Brasil, seria, então, uma via referência na Zona Oeste. Aí eu vou pedir os Angulhas da Zona Oeste pra indicar que via será essa, que avenida e tal. O que eu pensei? Por conta do pertencimento, da origem dela, porque eu acho que a gente tem que valorizar o território. Como eu não tenho essa vivência de circular pela Zona Oeste, pensar nessas vias que atravessam os bairros da Zona Oeste, eu pensei no seguinte, numa escolha de via pública importante da Zona Oeste que aparece diariamente nos noticiários de rádio, de helicóptero, trânsito. Cesário de Melo, que é que aparece todo dia. É Campo Grande, mas é só Campo Grande. Pois é, mas não pois é. Então, vamos lá, Angulhas. O que eu pensei? Porque a gente ia ouvir 2 vezes por dia, no noticiário da manhã e do fim da tarde, Elza Soares. A gente ia ouvir diariamente o nome de Elza Soares se ela batizar uma artéria de transporte importante. Que nem a gente ouve Martin Luther King, Dom Helder Câmara, Avenida Brasil, essas vias. Washington Luiz, que via da Zona Oeste, mas aí eu acho que não Campo Grande, tinha que ser ali naquele eixo, Padre Miguel, Bangu, Realengo. Mas que esse eixo, o que mais é citado é a Avenida Brasil. Então... porque o resto já é muito dentro dos bairros. Então, pensando nesse negócio de noticiário, a gente não ouve falar tanto. Eu acho que tinha que ser uma via pública com centralidade para que a gente, diariamente, 2 vezes ao dia, como um remédio, como 2 comprimidos. Tem aqui a Avenida de Santa Cruz, que passa Bangu, passa por Padre Miguel, passa por Ela tá olhando o mapa, gente. Angulhas, ela gostou dessa ideia. Eu gostei Vamos dessa deixar ideia. os Angulhas. Eu deixo. Então, eu acho isso, porque 2 vezes por dia, imagina, pelo menos de segunda a sexta, a gente ia ouvir Elza Soares, alguém lá do céu, do helicóptero. Genilson Araújo, falando de Elza Soares diariamente. Eu acho que seria muito bonito e o Rio de Janeiro, nós merecemos ouvir esse nome pra sempre, diariamente, 2 vezes ao dia, como um remédio. Tá bom, concordo plenamente, adorei a ideia. Tá bem. Eu vou fazer eu só quero fazer um parêntese sobre essa história da Elza e do Garrincha, que morreram no mesmo dia, com 39 anos de diferença. E vi muita gente comentando, nossa, eles morreram no mesmo dia. E ela falava que ele foi o grande amor da vida dela. E aí várias outras pessoas falando, como é que pode vocês romantizando, falando que ele foi o grande amor da vida dela, um cara que batia nela, que foi responsável pela morte da mãe dela, né, num acidente de carro. Ele tava dirigindo bêbado e bateu o carro e a mãe da Elza morreu. Como é que vocês podem romantizar essa relação, falar que ele foi o grande amor da vida dela? Eu vi uma leitura no Twitter que eu gostei e acho que trago aqui pra gente compartilhar nesse ângulo de grilo e vocês depois opinarem o que vocês acharam. Que eu vi uma mulher, eu já não me lembro mais quem era, porque o Twitter é isso, falando assim, eu acho muito importante que a Elza tenha dito que o Garrincha, né, ela disse que o Garrincha foi o grande amor da vida dela. Sempre disse. Então essa é uma frase dela, não é
ninguém que tá botando na boca dela. Essa é uma frase dela, é uma percepção dela, é o sentimento dela. E essa pessoa falava, eu acho muito importante em que a gente acolha esse discurso pra dizer que ele foi o grande amor da vida dela, ele era agressor, ele batia nela, ele era violento, porque era alcoólatra, porque, enfim, era mais um homem preto adoecido por essa estrutura, que a gente falou no episódio que a gente fez sobre violência doméstica lá no final de dezembro, a gente falou isso. Também quais são as estruturas que levam os homens a violentar e agredir mulheres. Volta lá pra vocês ouvirem. Mas, e mesmo o cara fazendo isso tudo e sendo o amor da vida dela, ela foi embora. Ela foi embora, isso que eu ia falar. Ela foi embora. Então, assim, às vezes, o grande amor da nossa vida é um cara violento. E a gente tem que ir embora, mesmo ele sendo o amor da nossa vida. Ela ficou quantos anos com ele? 17 anos com ele. Foi embora, depois de 17 anos, né, de viver o pão que o diabo amassou naquela relação. E ele morreu no ano seguinte. Então, assim, ela foi embora. E ela fala, mesmo depois, com a consciência que ela tem, com as letras que ela cantou, com as músicas que ela fez nos últimos anos, as músicas que ela fez, os discos que ela lançou, dessa do Vou Ligar pro 80, ela tem noção do que ela viveu. E ela ainda diz, foi o grande amor da minha vida. E mesmo assim, eu fui embora. Ele não me matou. Então eu acho isso pedagógico pra gente ver que não é porque a pessoa é o grande amor da nossa vida que a gente tem que se sujeitar, que tem que ficar, que tem que abraçar essa causa até o fim, que a gente tem que achar, que tem que morrer achando que a gente vai mudar e salvar esses homens. Então, eu imagino a dor que ela não viveu durante todos esses anos e a dor que ela também viveu quando resolveu ir embora, que é isso. Eu amo demais esse cara, ele é o amor da minha vida, mas ele vai me matar. E eu me amo mais. Ou eu preciso sobreviver, pra cuidar dos meus filhos, seja lá qual foi o racional dessa decisão, há 40 anos atrás, mas eu acho importante que a gente tenha isso em mente, e isso não é romantizar uma relação violenta, muito pelo contrário. Eu acho que isso é a gente ter discernimento que tem muita relação que é horrorosa, mas que o amor existe, e às vezes não é o amor que acaba, é a necessidade de sobreviver, é a necessidade de buscar. A gente falou isso quando a gente fala aqui de relacionamento abusivo, é um ciclo de violência que ele não é rompido pela falta do amor, ele é rompido pela necessidade de sobreviver. O amor pode continuar, o amor pode durar o resto da vida inteira, porque só você sabe como aquela pessoa era, só você sabe quais buracos você tinha dentro de você que aquela pessoa tampava, ou que tampava com a peneira, mesmo que fosse, provavelmente. Mas eu acho importante a gente continuar dizendo que ela disse, porque a gente não pode invalidar o depoimento sobre uma relação da pessoa que viveu. Então, que ele foi o grande amor da vida dela, mas que mesmo assim, ela foi embora. Eu acho importante contextualizar isso. Concordo inteiramente, e vamos compartilhar no Angu o artigo que o Rui Castro escreveu sobre Elza Soares, ele que foi o biógrafo, né, do Garrincha. Ele escreveu a biografia do Garrincha, Estrela Solitária, inclusive um livro que foi censurado, foi retirado pelas filhas do Garrincha, né, pela família do Garrincha, ele foi retirado das editoras. Eu até tenho esse livro, porque comprei na época mesmo, mas é uma biografia importantíssima. O Rui Castro é um grande biógrafo, um grande escritor, colunista também da Folha, e ele escreveu um artigo para a Folha falando, né, do primeiro e da série de contatos que teve com Elza Soares quando estava apurando a biografia e das impressões que tem, inclusive, dessa relação. É muito interessante. Vamos deixar aqui na sinopse, então. E é isso, Angulhas. Queria fechar com essa reflexão. Acho importante a gente pensar sobre isso. Relações são muito mais complexas do que esse binômio amar ou odiar, é bom, é mal, né? É só ruim, é só bom. A gente, enfim, fala sempre dessa complexidade aqui do ser humano. Dessa vez não seria diferente. É isso, episódio gigante. Nosso episódio semana passada foi mais curto. Acho que a gente compensou agora, né? Pois é, mesmo sendo só 2 assuntos, né? Rendeu. É. E eu quero convidar vocês a lerem Não, quero convidar vocês a lerem post no Instagram. Eu postei também de uma forma mais organizada no Facebook, aquela velha rede social, porque no Instagram tinha limitação de tamanho e eu tive que continuar nos comentários. Mas as minhas vivências experimentadas ou testemunhadas em relação a And Just Like That, a sequência de Sex and the City, que estamos assistindo, a gente já comentou brevemente, a gente comentou no episódio do Pepe é Cansada lá, que Flávia foi convidada, meu outro podcast, e agora ela fez um fio dando check nas experiências que tinha vivido, que elas também viveram, ou testemunhado, que elas também estão testemunhando na série. É, porque... Gente, todo mundo, quem
não viveu ou não conhece ninguém que viveu aquelas experiências que estão sendo compartilhadas nessa última década e meia, tá com problema. Tá com problema de divisão, de negação. E não tá se conectando com as pessoas, não tá olhando em volta, tá? E tem alguma questão aí, pelo amor de Deus. Isso porque eu tenho lido várias críticas muito negativas sobre esse revival e com argumentos assim, não é verossímil, é exagerado, elas não amadureceram. Enfim, eu não acho, não. Eu acho que eu só lamento essa maldição dos 10 episódios, né? Porque acaba que os temas são apresentados de uma forma muito rápida, coisa que na série longa a gente tinha um tempo maior pra digerir. Mas eu também fico pensando que assim, cara, a gente tá sendo bombardeado de coisa o tempo todo, né? Também enfim. Com essa urgência de rede social. E pra dar conta de 10 anos de vida, né? Em 10 episódios. Ritmo, é como se a gente estivesse reencontrando as amigas depois de 10 anos sem ver, né? Óbvio que ia ser mais acelerado, mas eu acho que a vida hoje também tem outro ritmo do que em 98. Hoje em dia a gente é bombardeado de coisa mesmo, de sensação, de evento, de conteúdo, como elas estão sendo bombardeadas o tempo todo. Então é isso. Escrevi sobre isso porque acho que tem uma percepção que, inclusive, em relação a algumas críticas, que se relacionam com questões de gênero e raça, questões femininas, né? Eu acho que tem muitas mulheres brancas incomodadas com uma presença de outros grupos na série e na vida dessas mulheres porque talvez não tenham experimentado ou não tenham dado atenção a essa transformação. Aí foi nesse sentido que eu escrevi. Eu fiquei pensando nisso. Por que as pessoas estão criticando tanto? Porque eu me sinto, eu como uma mulher negra de 52 anos, né, de classe média, com tudo isso, eu me sinto muito mais contemplada, representada na série hoje do que lá atrás, né? Tem várias presenças ali que me alcançam. E aí eu fui vendo que, isso aqui tá na minha vida, né? Pessoas trans. Tá na minha vida, gente. Sabe? Meninas, adolescentes ou meninos, adolescentes que estão fazendo a transição de gênero? Transição de gênero. Conheço, né? Não vai citar, porque o episódio já tá enorme, tá tudo no post. Eu vou deixar aqui na nossa Inclusive, as dores na lombar que me levaram a alternar salto alto e Usaflex. Alô, Usaflex. Alô, Usaflex. Tá bem humorado também a lista de... Usaflex, patrocina Angu de Grilo. Tá bem humorada a mãe lista. não apenas virou uma pessoa que usa Usaflex, como ela virou uma pessoa que presenteia os outros com Usaflex, tá? Eu só queria dizer isso. As amigas da minha faixa etária estão com as mesmas dores. Chegou, veio aí muita coisa. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo, pelo amor de Deus. Um beijo.